Bem-vindo, o meu nome é André Simões, sou o pastor da comunidade cristã Assembleia de Deus em Sor e para mim é um prazer poder receber-te nesta manhã. Sabemos que vivemos dias desafiantes, com muita incerteza e através das nossas partilhas queremos ajudar-te a confiar em Cristo para poderes ultrapassar estes desafios. Então, o nosso desejo é que possas juntar a nós nesta celebração esta manhã e estamos muito felizes que estejas connosco. Bem-vindo à nossa celebração. Olá a todos, bom dia igreja, bom dia família. É um prazer estar convosco, mesmo sendo desta forma virtual, é um prazer estar convosco e louvar a Deus convosco e sentir o Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, é mesmo bom. E convidamos-vos a poder ir mesmo em casa, a bater as palmas, a levantar as mãos, a louvar a Deus, a entregarem a vossa vida, o vosso louvor a Deus, porque Ele é merecedor. Ele dá-nos este amor tão bonito, este amor tão belo. E é deste amor que estamos a falar nesta manhã e é o que diz mesmo esta primeira música. O teu amor é belo. Bora lá. Canções de amor me conduzem a este lugar. Teu amor e graça se movem em mim. Tua palavra é a verdade. Teu amor é belo. Teu amor é belo. É a razão de eu cantar em todo lugar. Desperta canções de amor me conduzem a este lugar. Teu amor e graça se movem em mim. Tua palavra é a verdade. Teu amor é belo. Teu amor é belo. É a razão de eu cantar em todo lugar. Desperta o louvor. 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 Teu amor é belo. 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 É a razão de eu cantar em todo lugar. Desperta o louvor. Em todo lugar. Desperta o louvor. Em todo lugar. Desperta o louvor. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir.
possa eu que te veja, Deus. Esta minha oração, esta minha oração. Não há amor igual. Não há amor igual. Se o cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, e que
para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Os Evangelhos registram um momento em que Jesus e os seus discípulos não conseguem repousar. As pessoas que iam ter com eles eram muitas, de tal forma que não tinham tempo para comer. Jesus e os seus discípulos partem num barco para um lugar onde pudessem estar a sós por um tempo. Mas as pessoas veem-nos partir. Marcos diz que as multidões correram a pé de todas as cidades e chegaram ao destino primeiro que Jesus e os discípulos. As pessoas correram. Muitos deles correram quilómetros para chegar ao lugar onde Jesus iria desembarcar. As pessoas estavam desesperadas. Quando Jesus sai do barco e vê aquela grande multidão, diz a Bíblia que ele teve grande compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas sem pastor andam sem rumo. As ovelhas não têm sentido de orientação, elas simplesmente vagueiam. Sem pastor, estão sempre com medo, assustadas, desprotegidas. E mais do que nunca entendo isto. Esta semana vi um homem a percorrer várias vezes o mesmo corredor de um supermercado. Ele nem sequer parecia estar à procura de alguma coisa. Ele apenas parecia perdido, confuso, sem rumo. E depois passei por uma mulher que usava uma máscara, e no momento em que os olhos dela se cruzaram com os meus, eu vi medo. Hoje, vemos tantas pessoas com medo. Elas parecem estar perdidas e confusas. O mundo à sua volta parece ter roubado qualquer sentido de rumo. Seremos nós como ovelhas sem o pastor, sem rumo, simplesmente a correr em círculos com medo? Ou seremos como aqueles que correram em direção a Jesus? Em direção àquele que poderia acalmar os seus medos? Em direção àquele que poderia parar com o desespero? Este texto de Marcos capítulo 6 é tão interessante. Marcos conta que Jesus envia os seus discípulos 2 a 2 para pregarem o Evangelho. No versículo 12 e no versículo 13 nós vemos que os discípulos, eles não apenas pregam o Evangelho, mas eles expulsam demónios, eles curam os doentes. E depois Marcos abre aqui um parênteses e conta aquilo que sucedeu a João Batista. E no versículo 30 nós vemos que os discípulos eles regressam e juntam-se a Jesus. E vamos ler este texto juntos. Marcos, capítulo 6, versículo 30, diz: Por fim, os apóstolos voltaram da sua viagem. Foram ter com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e como tinham falado às populações visitadas. Jesus disse-lhes: Vamos sair um pouco do meio do povo para descansar, pois era tanta a gente que ia e vinha que mal tinham tempo para comer. E saíram de barco para um sítio mais sossegado. É muito interessante aquilo que nós lemos. Provavelmente Jesus estaria a ensinar algumas multidões, algumas pessoas que estariam ali à sua volta, estaria a curar enfermos. E nisto os seus discípulos eles regressam alegres e querem contar a Jesus tudo aquilo que tinha acontecido durante aquela missão. Então imaginem a alegria dos discípulos a abordarem Jesus. Jesus, nós fomos até aquela cidade e havia lá uma pessoa que era viciada em álcool e nós oramos por ela e ela foi liberta. Jesus, nós encontramos uma criança cega de nascença
E quando nós impusemos as mãos sobre ela e oramos em Teu nome, ela começou a ver. Então os discípulos eles estão a partilhar com Jesus todas estas notícias acerca daquilo que tinham ensinado e tinham feito nesta missão. Tal era a alegria deles, que Jesus ele não quer estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Jesus ele não quer estar a curar, a ensinar a multidão e ao mesmo tempo a ouvir os seus discípulos, mas Jesus ele quer e entende que é necessário estar completamente concentrado naquilo que os discípulos estão a dizer, porque é importante para eles. Então Jesus sugere que eles possam sair daquele lugar e possam ter um tempo a sós com Jesus. Eu acredito que Jesus quer estar concentrado a ouvir os seus discípulos. Porquê? Porque Jesus ele deseja estar concentrado em ouvir cada um de nós. Ele quer ouvir-te, Ele quer ouvir o teu coração. Então, Ele retira-se com os seus discípulos e vão para um lugar deserto. E nem Marcos, nem outros dos evangelhos relatam aquilo que aconteceu durante esta viagem de barco. Provavelmente, eles continuaram a conversar acerca daquilo que tinha sucedido naquela missão dos 12 discípulos. Provavelmente tiveram outras conversas. Jesus pode até ter trazido algum ensino aos seus discípulos em particular, podem ter tomado algum tipo de refeição naquela viagem, podem ter aproveitado para dar um mergulho e poderem refrescar as ideias, poderem até tirar o cheiro da transpiração depois de toda aquela correria a pé de cidade em cidade. Os evangelhos não nos relatam o que é que sucede durante esta viagem, mas eu acredito que Jesus tinha um profundo interesse em ter intimidade com os seus discípulos, mais do que eles terem um tempo para repousar. Jesus queria ter um tempo de qualidade com estes 12 homens. Com toda a certeza que o descanso físico também era necessário. O próprio Jesus ele precisou de momentos para repousar, para descansar. E é tão importante nós também sabermos repousar, sabermos descansar. Afinal de contas, Deus fez o 7º dia para nós descansarmos. Então eles têm este tempo de descanso. E há momentos em que, para nós sermos eficazes naquilo que fazemos, nós precisamos de repousar, nós precisamos tirar um tempo para arejar as ideias, para nos alimentarmos do nosso Senhor. E Jesus ele está a levar os seus discípulos a um lugar deserto para ter intimidade com eles. Eu acredito que este texto está a trazer um grande ensino a cada um de nós. É que muitas vezes Jesus deseja levar-nos a um lugar deserto, um lugar longe das nossas ocupações, das nossas distrações, a um lugar onde não existem multidões para que possamos estar a sós com Ele. É tão fácil nós cairmos na rotina, nós nos ocuparmos com os nossos afazeres, até a servir a Deus, e esquecermos de tirar tempo para comer. Comer no sentido espiritual, nós nos alimentarmos dele. E Jesus ele convida os seus discípulos a irem a esse lugar deserto. E eu acredito que Jesus convida a cada um de nós a podermos não apenas vivermos ocupados em o servir, mas vivemos também alimentados daquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, reconhece, então aceita o desafio de Jesus e vai a esse lugar deserto, a esse lugar de intimidade com Ele. E abre o teu coração para Ele, tal como aqueles discípulos fizeram naquele final de tarde. Vamos continuar a ler o texto de Marcos capítulo 6 e agora ao versículo 33. Contudo, muitos aperceberam-se disso e correndo pela praia foram esperá-los no ponto de desembarque. Quando Jesus saiu do barco, já lá se encontrava uma enorme multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e ensinou-lhes muitas coisas que precisavam de saber. Provavelmente Jesus idealizou um lugar longe das cidades. Certamente Jesus tinha pensado ir para um lugar de natureza, talvez um lugar onde os discípulos pudessem contemplar o pôr do sol, um lugar onde eles pudessem fazer uma reflexão, pudessem talvez orar. Mas diz-nos o texto que aquela multidão apercebeu-se para onde o barco, onde Jesus seguia mais os seus discípulos, ia.
E diz que quando Jesus chegou lá, já estava uma grande multidão à espera deles. E é importante neste texto, nesta história, nós pensarmos onde é que nós estamos inseridos. Onde é que tu te inseres nesta história? Talvez tu sejas um seguidor de Jesus, talvez tu sejas um cristão e tens seguido Jesus e tu enquadras-te com Jesus e os seus discípulos naquele barco. Talvez tu possas ser um daqueles que percorre quilómetros e quilómetros para esperar Jesus naquele lugar, à espera que Jesus possa suprir as tuas necessidades e possas escolher segui-lo. Ou tu sejas um terceiro grupo de pessoas que o Evangelho de João relata. Pessoas que estavam apenas interessadas em que Jesus operasse nas suas necessidades, mas que não estavam dispostas a segui-lo. Eu não sei o porquê de tu estás a ver este vídeo neste dia, mas que tu possas ter um verdadeiro e genuíno interesse em seguir Jesus, tal como esta multidão ela tinha. Então considera quem és tu nesta história. É importante também pensarmos como Jesus olha para esta multidão. É tão interessante, não é? Jesus ele podia se sentir frustrado por causa de não conseguir fugir às multidões. Mas o texto diz-nos que Jesus ele sentiu grande compaixão ao ver todas aquelas pessoas. Jesus sentiu um amor genuíno por cada uma delas, até mesmo pelos que estavam apenas interessados nos seus milagres, estavam apenas interessados no pão. Então, Jesus ele sente compaixão desta multidão. E tu podes ter a certeza que Jesus sente compaixão por ti. Jesus, ele ama-te incondicionalmente. E não é por acaso que tu estás a assistir a esta celebração nesta manhã, mas que tu possas sentir este amor de Cristo pela tua vida e o possas seguir. Se calhar hoje Jesus está a olhar para ti e ele vê uma destas pessoas daquela multidão. Jesus vê em ti uma ovelha sem pastor. Não sei qual é a tua condição. Se calhar tu andas perdido, se calhar tu sentes-te desorientado, se calhar tu estás confuso, sem rumo, tal como as ovelhas. Elas ficam sem rumo quando não têm um pastor. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, e o Espírito Santo está a trazer ao teu coração nesta hora aquilo que tu precisas sentir. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha desprotegida. E tu precisas de um pastor. Jesus olha para aquela multidão e vê pessoas que estavam desprotegidas. Mais do que necessitarem de cura, mais do que necessitarem de milagres e até do próprio pão que Jesus multiplica a seguir, esta multidão elas precisavam de ser protegidas. E protegidas do quê? Dos falsos ensinos. Porque em seguida nós vemos que Jesus, ele mais do que satisfazer as necessidades daquela multidão, Jesus ele começa a ensinar. E ao que tudo indica, Jesus ensinou durante algumas horas. Ensinar era a maior necessidade daquela multidão. Embora os milagres fosse o que eles desejavam. Aquelas pessoas estavam atrás de Jesus por causa dos milagres. Mas Jesus sabia perfeitamente que aquilo que elas precisavam era de ensino, era de serem protegidas de falsos ensinos. Não te foques naquilo que tu desejas, mas concentra-te naquilo que Deus deseja te dar. E talvez nesta manhã o Espírito Santo precisa te ajudar a entender a verdade do Evangelho. Mais do que tu precisares de um milagre, mais do que tu precisares de ver suprida qualquer necessidade, tu precisas de compreender o que significa seguir a Cristo. Talvez tu precisas de tomar a decisão de fazer de Cristo o teu bom pastor. Todos nós somos ovelhas. A questão é se tu desejas que Cristo seja o teu pastor ou se desejas continuar a ser uma ovelha que não queres ser encontrada por Ele. Cristo já fez de tudo para te encontrar.
Agora está nas tuas mãos, se queres segui-lo ou não. Em João, no capítulo 10, Jesus afirma ser o bom pastor. Jesus diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Diz que quando o pastor ele vai ao curral e chama as ovelhas pelo seu nome, elas vão atrás, elas seguem a sua voz. E tu estás a seguir a voz deste bom pastor. Jesus diz que o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Ele já sacrificou a sua vida por ti. Ele já morreu naquela cruz para que tu pudesses ter vida e vida eterna. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. O meu desejo é que tu nesta manhã possas conhecer e seguir a voz deste bom pastor e que tu possas dizer tal como o rei Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E que te possas juntar a nós neste dia e possas declarar estas palavras, possas fazer esta oração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Faz-me deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele devolve-me a paz de espírito quando me sinto aflito. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, ainda que eu ande na sombra de morte, não terei medo de nada. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Preparaste uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleos, o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A tua bondade e o teu amor acompanham-me todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor longos dias. Eu sei que viverei na presença do Senhor para sempre. Habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Obrigado por teres assistido à nossa celebração online. Estamos muito felizes que tenhas escolhido estar connosco. E se quiseres ver outros vídeos, podes acompanhar a nossa página no Facebook ou mesmo o nosso canal no YouTube. E se quiseres saber mais acerca de nós, podes também visitar o nosso site adessor.com. Se tens sido abençoado e gostarias também de apoiar a nossa comunidade, a servir melhor a Deus e ao próximo, contamos também com o teu apoio. Podes fazê-lo através de transferência bancária e se precisares de alguma ajuda ou alguma coisa que possamos também ser úteis, não hesites em contactar-nos. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.